contar uma história antes de ir dormir. Hoje vamos contar a história de Adão e Eva. No princípio de tudo, quando Deus estava criando todas as coisas, Ele decidiu criar um ser que fosse parecido com Ele. Então, do pó da terra, Deus criou o homem e, depois de formá-lo, soprou em suas narinas o fôlego da vida. Assim, o homem se tornou um ser vivente. Deus levou o homem para morar em um lindo jardim que Ele mesmo tinha feito, chamado Jardim do Éden. Esse jardim tinha muitas árvores frutíferas e no meio do jardim estavam a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Deus então falou com o homem que ele poderia comer de todos os frutos do jardim, menos do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque se ele comesse desse fruto, com certeza morreria. Depois de dar as instruções, Deus olhou para o homem e achou que não seria bom que ele ficasse sozinho. Então, decidiu fazer uma companheira para ele. Para isso, Deus fez o homem dormir profundamente. E enquanto isso, ele formou a mulher de uma de suas costelas. Quando o homem acordou e viu a sua companheira, ficou muito feliz. A mulher também ficou muito feliz com seu companheiro e com o lindo jardim em que iriam morar. Eles estavam nus, mas não sentiam vergonha. Certo dia veio uma astuta serpente falar com a mulher e tentou confundi-la, perguntando se Deus a proibiu de comer os frutos do jardim. Mas a mulher sabia que só tinha um fruto que era proibido e que, se comesse, ela morreria. Aquela serpente queria mesmo enganar a mulher, então disse a ela que ela não morreria ao comer aquele fruto, mas sim se tornariam como Deus, conhecendo o bem e o mal. Quando a mulher olhou para o fruto proibido, viu que ele era muito apetitoso. Além disso, ela poderia se tornar como Deus. Então ela pegou o fruto e comeu. Depois de comer, deu também ao homem, e ele também comeu. Assim que comeram o fruto, os olhos deles se abriram e eles perceberam que estavam nus e sentiram vergonha. Por isso, se cobriram com folhas de figueiras. Quando eles ouviram os passos de Deus chegando no jardim, se esconderam dele. Quando Deus chamou pelo homem, ele respondeu que se escondeu porque estava com vergonha da sua nudez. Então Deus perguntou se ele comeu do fruto que ele proibiu comer, e ele colocou a culpa na mulher. A mulher colocou a culpa na serpente. Então Deus falou com a serpente
que por enganar a mulher, ela seria um animal rastejante e inimigo dos outros animais. Depois, Deus falou com a mulher, que por desobedecer, daria à luz seus filhos com grande sofrimento. E por fim, Deus falou com o homem, que também desobedeceu, dizendo que teria que trabalhar duro para produzir o alimento para ele e para sua família. Deus então chamou ao homem Adão, e Adão chamou sua mulher de Eva. E depois de vesti-los com roupas de pele de animal, Deus os tirou do jardim do Éden e colocou anjos para guardar a sua entrada. Deus protegeu o homem e a mulher de comer do fruto da árvore da vida, porque se eles comessem, ficariam na condição de desobedientes para sempre. Deus já tinha um plano para redimir a humanidade. Jesus, Ele é o nosso Salvador. Que soninho! Que tal uma história antes de ir dormir? Hoje vamos contar a história de Davi e Golias. Na época em que Saul era rei de Israel, os filisteus entraram em guerra contra eles. Entre os filisteus existia um soldado gigante chamado Golias. Ele era muito alto e usava uma armadura bem pesada. Ele tomou a frente na batalha e falou para o exército de Israel que mandasse um soldado para lutar sozinho com ele. Assim, não precisariam entrar todos em guerra. Mas o exército de Israel não mandou ninguém. Estavam todos com muito medo daquele gigante enorme. Todos os dias, Golias vinha à frente e fazia a mesma proposta, mas ninguém aceitava o seu desafio. No exército de Israel, existiam 3 soldados que eram irmãos. Eles eram filhos de Jessé. Eles tinham, entre outros irmãos, um irmão caçula que se chamava Davi. Ele ainda era muito jovem, por isso ainda não tinha idade para ir para batalhas. Então ele cuidava das ovelhas de seu pai. Certo dia, Jessé chamou Davi para ir até o campo de batalha para levar comida para seus irmãos e ver como eles estavam. Quando Davi chegou lá, Golias estava à frente de batalha, desafiando o exército de Israel, e todos os soldados israelitas estavam morrendo de medo. Quando Davi viu que Golias estava afrontando a Deus com suas palavras, ficou indignado. A indignação de Davi chegou até o rei Saul, que mandou chamá-lo. Quando chegou diante do rei, Davi se ofereceu para encarar o gigante. Saul achou improvável que Davi pudesse vencê-lo, mas ele insistiu, dizendo que já tinha matado um urso e um leão para proteger as ovelhas de seu pai. Ele disse
que Deus o ajudou nesses desafios e iria ajudá-lo também agora, já que seu exército estava sendo afrontado. Então Saul concordou e emprestou a Davi sua armadura real. Mas ela era grande e pesada demais para ele. Então Davi tirou aquela armadura e foi até o riacho. Ele escolheu 5 pedrinhas, pegou sua tiradeira e foi à frente de batalha para falar com o gigante filisteu. Quando Golias viu o pequeno Davi se aproximar, zombou dele, mas ele não se deixou intimidar. Ele enfrentou o gigante em nome do Senhor dos Exércitos. Quando Golias se aproximou, Davi pegou uma de suas pedras e atirou com sua funda, atingindo em cheio a testa do gigante, derrubando ele no chão. Quando os filisteus viram que o gigante tinha sido derrotado, fugiram apavorados, entregando a vitória nas mãos de Israel. Davi confiou em Deus para encarar um desafio gigante, e a vitória, que parecia impossível, aconteceu. Que soninho! Que tal uma história antes de ir dormir? Hoje vamos contar a história do filho pródigo. Há muitos e muitos anos atrás, Jesus estava ensinando as pessoas sobre o amor de Deus e o reino dos céus. E ele contou a eles a seguinte parábola. Um homem tinha 2 filhos. Um dia, o filho mais novo pediu ao pai sua parte da herança. Herança são riquezas que os pais deixam para os filhos quando eles vão para o céu. Mas aquele pai ainda estava vivo. Então, esse pedido deixou ele muito triste. Mas mesmo assim, ele fez o que o seu filho pediu. E o filho foi embora com muito dinheiro. Ele foi para uma terra distante e gastou irresponsavelmente tudo que o pai tinha dado para ele. Quando sua herança chegou ao fim, ele já não tinha onde morar e nem mesmo o que comer. Então foi procurar um trabalho. Mas o país para onde ele tinha ido estava passando por uma grande fome. Por isso, não havia muitas oportunidades de emprego. O único trabalho que ele conseguiu foi o de alimentar porcos. Ele estava com tanta fome que quando olhava para a comida dos porcos, ele ficava com água na boca e tinha vontade de comer junto com eles. Mas os outros empregados daquele campo não permitiam que ninguém tocasse na comida dos porcos. Era proibido. Diante daquela situação tão difícil, aquele rapaz caiu em si e lembrou de como os empregados de seu pai eram bem tratados e tinham fartura em sua mesa.
Então ele teve uma ideia: voltar para a casa do pai e pedir a ele um emprego. Ele achava que não poderia mais ser tratado como filho. Então, pelo menos como empregado, ele seria melhor tratado do que onde ele estava naquele momento. Quando ele estava chegando em casa, ainda de longe, o pai o viu e ficou tão alegre que correu para abraçá-lo. O filho chorou e disse ao pai que o que ele fez foi errado e que ele não merecia mais ser tratado como filho. Mas o pai não deixou nem o filho terminar de falar. Ele chamou um de seus empregados e pediu que pegasse para ele a melhor roupa, o melhor sapato e que colocasse um anel em seu dedo. Ele também pediu que eles preparassem uma festa para comemorar a volta de seu filho. Ele esperava todos os dias pelo filho na porta de sua casa e ficou muito emocionado com seu retorno. Quando a festa começou, o irmão mais velho chegou e perguntou ao pai o que estava acontecendo. O pai, muito animado, disse a ele que seu irmão mais novo tinha voltado para casa e por isso estavam celebrando. Mas o filho mais velho não gostou nada da ideia. Ele ficou com raiva e não participou da festa. Ele achava que seu irmão não merecia aquela comemoração. Quando o pai foi falar com ele, ele disse que não achava justo, porque ele sempre foi obediente ao pai, sempre trabalhando com ele e nunca tinha recebido uma festa como aquela. Mas o pai respondeu ao filho carinhosamente, dizendo: "Tudo que eu tenho é seu, mas hoje eu precisava celebrar a volta do seu irmão, porque também o amo." Assim, Deus é com a gente. Ele nos ama e quando estamos longe dele, ele fica todos os dias nos esperando voltar e nos recebe de braços abertos. Ai, que soninho! Que tal uma história antes de ir dormir? Hoje vamos contar a história de Jesus na tempestade. Há muitos e muitos anos atrás, Jesus e seus discípulos chegavam ao fim de um cansativo dia de ensino da palavra de Deus às multidões, quando decidiram atravessar o lago de barco, porque precisavam ir para a cidade que ficava em sua outra margem. Jesus estava exausto e enquanto navegavam, o sol se foi e Jesus adormeceu. Os discípulos perceberam que começou a ventar. O vento foi ficando mais forte e mais forte. O mar começou a formar ondas que balançavam o barco de um lado para o outro. E os discípulos começaram a ficar com medo. Eles olharam para Jesus, mas ele continuava dormindo
profundamente. Então eles o chamaram, dizendo: Mestre, Mestre, vamos morrer. Nesse momento, Jesus se levantou e, estendendo as mãos, deu ordem ao vento e às ondas para que parassem, e imediatamente eles se acalmaram. Os discípulos ficaram impressionados com o poder de Jesus e se perguntavam: quem é esse que até o vento e o mar o obedecem? Os discípulos de Jesus andavam com ele lado a lado e por isso aprendiam muito com ele e conheciam seu poder e majestade. Ah, que soninho! Que tal uma história antes de ir dormir? Hoje vamos contar a história de Marta e Maria. Era uma vez um homem chamado Lázaro. Ele viveu nos tempos bíblicos do Novo Testamento e ele era um grande amigo de Jesus. Certo dia, Jesus avisou a Lázaro que iria visitá-lo em alguns dias. Lázaro tinha 2 irmãs, Marta e Maria, e elas também amavam muito a Jesus. Quando elas souberam que Jesus iria visitá-los, começaram a preparar tudo. Organizaram a casa, assaram pães, prepararam comida, tudo para receber Jesus da melhor maneira possível. E finalmente chegou o grande dia, o dia da visita de Jesus. As irmãs acordaram cedo e organizaram tudo para a chegada do seu grande amigo e mestre. E de repente, Jesus chegou! Que alegria! Lázaro foi logo recebê-lo, e quando eles entraram na sala, Jesus começou a ensinar. Lá da cozinha, Maria ouviu a voz do mestre e imediatamente correu para a sala e sentou-se aos pés dele para ouvir seus maravilhosos ensinos. Marta estava trabalhando na cozinha quando percebeu que Maria já não estava mais lá. Ela correu para a sala e quando viu, lá estava Maria, sentada ouvindo os ensinos de Jesus. Marta ficou muito brava e disse para Jesus que Maria deixou ela sozinha com o serviço e pediu a ele que chamasse a atenção de Maria para que ela voltasse a ajudá-la. Mas a resposta de Jesus foi surpreendente. Ele disse: Marta, Marta, você está preocupada com muitas coisas, mas somente uma é realmente importante. Maria escolheu a melhor parte, e isso não será retirado dela. Maria percebeu o quanto a presença de Jesus era valiosa e sabia que nada era mais importante naquele momento do que ouvir os seus sábios ensinos. Jesus deve estar sempre em primeiro lugar em nossa vida.
tal uma história antes de ir dormir? Hoje vamos contar a história de Samuel. Ana e Eucana eram um casal muito feliz. Eles sonhavam em ter um filho. Muitos anos se passaram e esse sonho ainda não tinha se realizado. Por isso, Ana ficou muito triste. Um dia, Ana foi até a porta do templo em Jerusalém e ali ela se prostrou e orou a Deus, contando para ele sobre seu sonho de ser mãe. E ali ela fez um voto a Deus, dizendo que se ele desse a ela um filho, ele seria totalmente dedicado a Deus. Enquanto Ana orava e chorava diante de Deus, o sacerdote Eli chegou, mas ele não conseguia ouvir o que ela falava. Ele só conseguia ver que seus lábios se mexiam. Então ele achou que ela tinha bebido. Mas Ana explicou para o sacerdote que ela não tinha bebido. Ela estava, sim, muito triste e por isso estava derramando seu coração diante de Deus. O sacerdote então a abençoou, desejando que seu pedido fosse atendido pelo Senhor. E foi o que aconteceu. Alguns dias depois, Ana ficou grávida e logo deu à luz um menino que ela chamou de Samuel, que significa "Eu o pedi ao Senhor". Quando Samuel já estava grandinho, Ana voltou ao templo e procurou pelo sacerdote Eli. E assim como tinha prometido em seu voto, entregou seu filho para ser criado no templo. O sacerdote Eli levou o menino para servir junto com ele no templo, e Ana, sua mãe, ia lá uma vez ao ano para adorar ao Senhor e levar roupas novas para Samuel. Certa noite, Samuel já estava deitado quando ele ouviu uma voz chamando seu nome. Rapidamente ele se levantou e foi até o quarto do sacerdote Eli, achando que ele o tinha chamado. Mas ele disse que não o chamou. Samuel ouviu a voz chamando seu nome mais uma vez, mas o sacerdote Eli disse que não tinha sido ele. Na terceira vez, Eli entendeu o que estava acontecendo. Era Deus chamando Samuel. Então ele ensinou ao menino o que deveria fazer quando ouvisse a voz de novo. E ele entendeu. Quando Samuel ouviu seu nome, disse: "Fala, Senhor, que o teu servo está ouvindo." E ali Deus começou a falar com ele. Nesse momento, Samuel recebeu sua primeira mensagem de Deus, tornando-se assim um profeta. Todos nós podemos ouvir a voz de Deus. É preciso estar atento quando Ele falar. Que soninho! Que tal uma história antes de ir dormir? Hoje vamos contar a história de Jonas. Certo dia, Deus olhou para a terra e viu muita maldade acontecendo em uma grande cidade chamada Nínive. Então
ele foi falar com um de seus profetas, Jonas. Ele disse para Jonas ir até Nínive e dizer a eles para se arrependerem dos seus pecados. Mas Jonas fugiu da presença de Deus e foi para outro lugar, uma cidade chamada Jope. Lá ele encontrou um navio que estava indo para o porto de Tarsis e embarcou nele. No meio da viagem, Deus fez soprar um forte vento sobre o mar e caiu uma tempestade tão forte que o barco parecia que ia afundar. Todos que estavam no navio ficaram com muito medo. Eles clamavam cada um ao seu Deus e jogavam as cargas do navio no mar para evitar que o navio afundasse. Enquanto tudo isso acontecia, Jonas dormia profundamente no porão do navio. Quando o capitão viu que Jonas estava dormindo, chamou ele para clamar ao seu próprio Deus, assim como os outros. No meio do caos, os marinheiros se organizaram para tirar sortes e descobrir quem era o responsável por tudo que estava acontecendo com eles. E eles sortearam o nome de Jonas. Então eles foram até ele e perguntaram o que ele estava fazendo naquele navio. E Jonas respondeu que era hebreu e servo do Deus Todo-Poderoso, aquele que criou os céus, a terra e o mar. Então os marinheiros ficaram ainda mais apavorados e perguntaram o que Jonas tinha feito de tão grave para que Deus ficasse tão irritado com ele. Eles perceberam que Jonas estava tentando fugir de Deus. Então perguntaram a Jonas o que deveriam fazer com ele. Então Jonas respondeu que eles deveriam jogá-lo no mar, pois assim a tempestade iria se acalmar. Mas aqueles homens ficaram com pena de Jonas e tentaram ao máximo remar de volta à terra, mas não conseguiram. Quanto mais eles remavam, mais forte ficava a tempestade. Então eles pediram perdão a Deus e jogaram Jonas no mar. E imediatamente a tempestade se acalmou e os marinheiros louvaram a Deus e reconheceram sua grandeza. Quando Jonas começou a afundar no mar, Deus fez com que um grande peixe engolisse ele. E ele ficou na barriga do peixe por 3 dias e 3 noites. Lá, ele orou a Deus, pedindo perdão por sua desobediência e por tentar fugir dele. E agradeceu a Deus por ter cuidado dele nesse momento, não deixando que ele morresse. Ele disse a Deus que cumpriria a missão que ele lhe tinha dado. Então, o grande peixe deixou Jonas na praia e depois de um bom banho, ele partiu para a cidade de Nínive, como o Senhor tinha falado com ele.
Depois de alguns dias pregando a palavra de Deus em Nínive e chamando as pessoas ao arrependimento, os ninivitas creram em Deus e se arrependeram dos seus pecados e começaram a jejuar. Quando o rei de Nínive ficou sabendo disso, juntou-se aos que creram e também começou a jejuar e decretou um jejum oficial e obrigatório a todos os cidadãos daquela cidade naqueles dias. O próprio rei chamou a todos para se arrependerem. Assim, aquela cidade foi totalmente transformada pelo poder que há na mensagem de Deus que Jonas levou até eles. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Agora chegou a hora de ir dormir. Boa noite! Que Deus abençoe o seu soninho. Tchau!